De Juízes, capítulo de número 13, versículo 7. Nós vamos falar sobre um homem na Bíblia, Sansão. Se você já ouviu a história de Sansão, já leu a história de Sansão, já escutou na escolinha alguma tia contando a história de Sansão, já quis ser como Sansão, então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Sansão. Juízes 13, 7 diz assim: mas me assegurou, falando aqui Deus para a mãe de Sansão: você engravidará e dará à luz a um filho, contudo não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua mensagem, pela Tua palavra, por mais um sábado e por mais um dia nós possamos estar, Deus, nesse lugar e na Tua presença. Te pedimos, Deus, para que nessa noite a Tua palavra fale conosco e que nós possamos ser abastecidos do poder que existe na Tua palavra. É o que oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje nós começamos uma nova série no Tamo Junto, uma série que vão ter 4 episódios. O mês de maio são 5 sábados, são 5 finais de semana. Você sabe que o último fim de semana a gente não tem Tamo Junto porque é o nosso culto de casais, mas esse sábado tem 5 finais de semana, então nós vamos ter 4 episódios dessa série muito importante, muito especial, chamada Zona de Risco. E a ideia dessa série nasceu da vida. Eu acredito que toda mensagem que a gente prega ou que a gente ministra, seja em uma plataforma, seja em um pequeno grupo, seja no dia a dia, precisa nascer da vida que a gente está vivendo, daquilo que nós estamos desenvolvendo, daquilo que nós estamos passando e vivendo algumas coisas, passando por algumas coisas. E o que é óbvio para muitos de nós, a vida é uma zona de risco. Estamos sempre correndo risco, estamos sempre nos arriscando para algumas coisas, estamos sempre sendo arriscados para fazer outras coisas. Então a vida, ela é uma zona de risco. E o que é uma zona de risco? Uma zona de risco é um lugar, um ambiente onde você corre risco. E o próprio nome diz, é um risco. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas existe um risco eminente de acontecer alguma coisa. Então você entra, por exemplo, em um lugar com eletricidade, tem ali uma placa escrito: perigo, cuidado, risco de morte, risco de uma descarga elétrica, risco de choque. O que isso quer dizer? Que se você entrar ali você vai morrer? Talvez, se você encostar onde não deve, se você fizer o que não deve. Então a placa comunica. Você vai em um lugar onde, por exemplo, o mar está agitado ou a piscina é muito funda, tem uma placa ali: cuidado, risco de afogamento. Todo mundo que está ali dentro da água está morrendo afogado? Não, mas pode ser que morra. Por que pode ser que morra? Porque existe um risco. Se você entra numa piscina ali que tem 1,5 metro, 1,30 m, 1,60 m de altura, que é o padrão, por exemplo, de uma piscina, existe risco de afogamento? Sim, porque é uma piscina. Agora, se você entra em uma piscina de 3 metros de altura, 5 metros de profundidade, melhor dizendo, o risco é muito maior. E aí já existem legislações que obrigam a ter uma placa ali naquele lugar, porque existe risco. Agora, tudo que eu estou falando aqui para você são áreas da vida, áreas dos comércios, áreas de organizações, de lugares, de coisas. Mas existe uma coisa chamada vida, que todos nós vivemos e todos nós temos uma. E qual que é o grande problema da vida? É que os lugares perigosos não têm uma placa escrito zona de risco ou cuidado, perigo. As pessoas com quem a gente se relaciona não tem uma placa na testa escrito cuidado, não vou te pagar. Escrito cuidado, vou te enganar. Cuidado, não sou fiel. Não existe uma placa nas pessoas. Aí o que existe? Existem 2 tipos de pessoas. A pessoa que para ela todo mundo está errado e não vale nada até que se prove o contrário. Ou a pessoa que todo mundo é bonzinho e é um bom samaritano, e aí até que se prove o contrário, essa pessoa é a melhor pessoa do mundo. Existem esses 2 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que está sempre um pé atrás com todo mundo quer enganar ela, todo mundo quer roubar ela, todo mundo quer trair ela, todo mundo, sabe aquela pessoa? Fulano, você confia naquela pessoa? Não, ainda não conheço ela tempo suficiente, faz só 5 anos que a gente está conversando. E já existe um outro tipo de pessoas. Meu Deus, você já está confiando nela? Sim, a gente já conversou 2 vezes, já somos super amigas. Aí a pessoa já conhece, já sabe a história, já sabe a vida. Agora,
É fato que viver é correr risco. Viver a nossa vida é correr risco. Risco de morte, risco de se entristecer, risco de se chatear, risco de se desapontar com alguém ou com alguma coisa. Riscos. A vida existe risco. Todos os momentos, por exemplo, quando você sai de casa, você está correndo risco. Risco de ser assaltado, risco de tropeçar, risco de se machucar, risco de bater o carro, risco. Agora, por que estamos correndo risco? Não vamos viver? Porque estamos correndo risco, não vamos sair de casa? Porque é perigoso se relacionar, porque tem gente que não presta, vamos nos isolar? É óbvio que não, ou pelo menos não deveria. O que a gente precisa fazer então? Precisamos criar mecanismos e formas de nos proteger e nos preservar. Então, por exemplo, um cara vai mexer em uma rede elétrica. Como esse cara vai se prevenir de tomar um choque? Primeira coisa, sabendo o que ele está fazendo. Eu não faço muita coisa em casa, mas se tem uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, é mexer com eletricidade, sabe? Com coisa elétrica, com fio, com tomada, com essas paradas assim. Porque se um fio encosta no outro, ou se você encosta no fio, aí você desmonta lá. Você sabe qual que é o positivo e qual que é o negativo? Sabe? Eu não sei. Né? Esses dias, eu fui trocar uma lâmpada, daí eu coloquei no chat GPT. Qual é a cor do fio positivo? Porque o perigoso é o positivo. Aí tava lá, sei lá, amarelo. E a fase, e o outro é o azul. Aí tipo, um era preto e um era vermelho. Eu fiquei, e agora? Quem errou nisso? O chat não erra, né? Provavelmente algum eletricista errou. Agora, é um risco que se corre. Então, para não correr risco, o que a gente faz? Desliga o disjuntor da casa e aí não tem risco nenhum. Não é? Agora, não quer correr risco nenhum, desliga o geral, porque também pode errar o disjuntor. Não é? Existem coisas que nós nos preservamos. Então, graças a Deus, a nossa cidade, por exemplo, é uma cidade muito segura. Não existem tantos assaltos, tanta violência, tanto perigo. Então a gente vive mais à vontade, a gente sai de casa mais à vontade. Agora, se a gente for para grandes capitais, por exemplo, como que a pessoa se sente segura saindo de casa? Saindo em um carro blindado, saindo com segurança, saindo em horários onde ainda é dia, andando em ruas movimentadas. O que é isso? São mecanismos de diminuir os riscos, porque risco sempre vai existir, risco sempre vai haver. Agora, eu falei para você aqui riscos de vida, riscos de morte, riscos de um monte de coisa, mas existem riscos que a gente corre na nossa vida, que são riscos de nos machucar, de nos entristecer, de nos chatear, de nos desapontar. Quem nunca se desapontou com um líder, com um amigo, com um chefe, com os pais, com os amigos? Quem nunca se desapontou com alguém? Porque viver a vida, seja em um casal, seja em uma amizade, seja em uma sociedade, seja em qualquer nível de relação, é correr risco. Afinal de contas, você nunca vai conhecer plenamente quem é a pessoa que está do seu lado. Nunca. Existem casos das pessoas casadas há 50 anos e do nada a pessoa vira a cabeça. Porque quem sonda o coração é só Deus. Só Deus sonda o nosso coração. Agora, é óbvio, enquanto mais as relações vão se aprofundando, mais eu vou conhecendo a pessoa e vou minimizando os riscos. Então, com um mês de relacionamento, é muito mais fácil eu me decepcionar do que com 10 anos. É verdade ou não é? Mas existe o risco de se decepcionar? É óbvio. Com uma semana trabalhando em algum lugar e conhecendo as pessoas, eu posso me decepcionar. Só que se eu estou há 10 anos trabalhando no mesmo lugar, o risco é menor. Porém, existe o risco. Agora, como então não correr risco? Não tem como. Para nós não corrermos risco é só se Jesus voltar, e aí nós estaremos morando com Ele, e aí a gente lá está completamente guardado e protegido. Então, como viver na terra? Viver na terra é correr risco, porém, começar a identificar quando nós entramos em lugares arriscados, em zonas de risco. E aí, eu quero caminhar com você nessa noite em alguns pontos. E eu quero começar falando para você 3 formas de você identificar uma zona de risco. Existem muitas. E durante esses 4 episódios nós vamos falar e vamos nos aprofundar
absolutamente em cada uma delas. Por exemplo, eu quero falar sobre zonas de perigo quando diz respeito aos nossos hábitos, quando diz respeito à nossa vida com Deus, quando diz respeito à nossa relação entre pessoas, quando diz respeito à nossa relação entre irmãos no corpo de Cristo. Mas hoje eu quero pavimentar com você esse caminho e quero falar com você especificamente sobre como identificar uma zona de risco. Porque de todas as formas e em todas as áreas, existem coisas que são primárias. E é essas coisas que eu quero começar falando com você. A primeira delas, você está em uma zona de risco quando você começa a negociar o inegociável. Cara, isso aqui é muito sério. Porque nós entramos em uma zona de risco quando nós começamos a negociar coisas que outrora para nós eram inegociáveis. Todo mundo aqui tem princípios, todo mundo aqui tem uma criação, todo mundo aqui foi criado, seja pelos seus pais, pelos seus avós, foi criado por alguém. Na criação, o que nós aprendemos? Uma cultura, boa ou ruim, aprendemos alguma coisa. Do jeito certo ou do jeito errado, aprendemos alguma coisa. Com o passar do dia, com o passar do tempo, vamos crescendo, vamos amadurecendo, todo mundo aqui já é adulto, já é maduro e já tem uma mente formada. Ou em processo de formação, mas um processo muito mais avançado do que uma criança de 9 anos. Agora, esse processo de construção mental, psíquica, emocional, esse processo de construção vão nos colocando culturas e coisas que são inegociáveis. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu, da minha casa, da minha cultura. Na minha casa não se falava e não se ouvia palavrão de jeito nenhum. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, onde alguns palavrões deixaram de ser palavrão, onde algumas palavras começam a se tornar títulos de livros, títulos de vídeos, palavras que falamos no nosso dia a dia e no nosso cotidiano que sim, são palavras que não devemos falar. Porém, são princípios que começamos a negociar. Estamos entrando em uma zona de risco quando começamos a negociar coisas que eram inegociáveis. Eu lembro de quantos tapas na boca eu levei da minha mãe e do meu pai quando eu falava alguma coisa sem querer. Criança, ouvia na escola, via na escolinha de futebol, via na TV e sem querer falava, mas estava sendo criada uma cultura inegociável. Por que agora, depois de adulto, eu vou querer falar? Porque começo a entrar em uma zona de risco, aonde todo mundo da faculdade fala, todo mundo do trabalho fala, e não é só sobre palavrão, é sobre outras coisas. Por exemplo, paga o que você deve, seja fiel, seja sincero, seja verdadeiro. Aprende aonde isso? Em casa. A vida ensina, existem coisas que são construções éticas e de um caráter meio que geral. Todo mundo sabe que não deve roubar, todo mundo sabe que não deve enganar, todo mundo sabe que tem que pagar suas contas. Agora, começamos a negociar o que é inegociável. Por quê? Porque todo mundo faz, porque todo mundo vai. E aí entra aquela célebre frase de todas as mães: você não é todo mundo. E por que isso é tão importante? E eu acho que essa frase da nossa mãe devia até estar na Bíblia. Porque de fato, qual é a maior pedra de tropeço para todos nós? Quando a gente começa a querer se parecer com todo mundo. Porque a gente começa a querer se encaixar. E aí você começa a falar do jeito que você não fala, mas para se encaixar. Você começa a fazer as coisas de uma forma com que você não faz, para se encaixar. Você começa a colocar uma roupa que a calça fica apertada, a camiseta fica larga, o tênis não serve, e tá horrível, mas é para se encaixar. Consegue entender? Que nós começamos a abrir mão de coisas inegociáveis para nos encaixar, para fazer parte, para estar no meio, para estar na galera. Todo mundo fala, então eu tenho que falar, todo mundo usa, então eu tenho que usar, todo mundo faz, então eu tenho que fazer. E aí eu começo a entrar em uma zona de risco. Eu começo a negociar algo que antes era inegociável. E aí aquilo ali é muito importante. Nós começamos a trocar o que outrora era um princípio por algo que é conveniente, por algo que serve, por algo que é agradável, por algo que é confortável, por algo que é ok. E qual que é a questão disso aqui, gente? Nós começamos a abrir mão do que Deus tem para nós.
Guarda uma coisa no teu coração: toda vez que você começa a fazer o que você não foi chamado para fazer, ou o que não é confortável para você fazer, no que diz respeito àquilo que é seu, aquilo que é de você, você está se afastando de quem Deus te criou para ser. Todas as vezes que eu começo a negociar coisas que são inegociáveis para mim, eu começo a me afastar de quem Deus me criou para ser. Porque se esse é quem eu sou, e eu não estou falando aqui sobre pecados, erros, coisas que eu tenho que largar, coisas que eu tenho que abrir mão. Eu estou falando aqui sobre o caráter que Deus me deu, sobre a vida que Deus me deu, sobre as chances que Deus me deu. Todas as vezes que a gente começa a negociar essas coisas, a gente se distancia do que Deus tem para nós. Alguns sábados atrás eu preguei Gênesis 25, que fala sobre a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. O que é essa história de Esaú e Jacó, senão alguém que abre mão de um princípio por uma conveniência? Alguém que abre mão de algo inegociável por uma conveniência. E eu vou além com você. Existem duas coisas na vida: existe a coisa que você quer e existe a coisa que você mais quer. E quando você abre mão do que você mais quer por aquilo que você quer, você está trocando o que é momentâneo por aquilo que é eterno. E não vamos falar aqui sobre eternidade, vamos falar aqui sobre um longo período de tempo. Quem aqui tem um sonho que precisa de mais de 5 anos para realizar? Um sonho material, cara, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero me formar na faculdade. Tem alguém? Deus pode ver você de mão levantada e realizar teu sonho hoje. Tem alguém? Amém? Eu também tenho. Eu quero trocar minha casa, eu sonho em trocar meu carro, eu sonho em algumas coisas a longo prazo. Eu não vou sair daqui agora e acho que eu vou comprar um apartamento. Alguém tem um apartamento? Não, eu preciso de tempo para isso. Isso é algo que eu mais quero. Mas existem coisas que eu quero agora, que é trocar meu celular, que é comprar um tênis novo, que é sair para comer depois do culto. E por que eu estou te falando isso? Porque quando nós começamos a trocar o que a gente mais quer por aquilo que a gente quer agora, o que a gente mais quer começa a ficar cada vez mais longe. E o exemplo que eu te dei aqui é financeiro, mas a gente pode levar para qualquer área da nossa vida. Quando o texto que eu estou citando aqui para você, desses dois irmãos, Esaú e Jacó, Esaú estava com fome. O que ele precisava matar na hora? A fome dele. O que ele estava morrendo? De fome. E ele troca algo que é eterno por algo que é momentâneo. Fome, ele ia sentir ali 2, 3, 4 horas de novo. Aí agora, quando a gente fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era para ser o Deus de Esaú, cara. Esaú que carregava a promessa, Esaú que carregava o sinal, era para ser Esaú. Mas por que é o Deus de Jacó? Por que é Jacó que faz tudo? Por que é Jacó que mais aparece? Por que é de Jacó que nasce a maior linhagem da Bíblia, a história mais conhecida da Bíblia? Porque Esaú abriu mão, trocou o que era inegociável. Zona de risco. Sabe o cara que começa a fazer negócio estressado, que entra em uma reunião estressado? Você sabe qual é o pior momento que você pode entrar em uma discussão? Quando você está com raiva. Porque você vai falar o que não deve, porque você vai fazer o que não deve. É ou não é verdade, gente? Quem aqui já foi no mercado com fome? Você compra um monte de coisa que você nem come, mas você está com fome. Porque a conveniência começa a fazer isso com a gente. Você entende que são exemplos bestas de coisas que a gente faz que interferem na nossa vida quando entramos em uma zona perigosa, em uma zona de risco. Tem uma frase, se tiver aí, coloca aí. Zona de risco é quando o imediato começa a valer mais do que aquilo que é eterno. E isso é uma zona de risco. Todas as vezes que você pensar, o que eu quero agora, eu posso realizar agora, mas eu vou abrir mão daquilo que eu sonho, daquilo que Deus tem para mim. Cara, isso é muito perigoso. Foge desse lugar, saia desse lugar. E aí eu vou para frente com você. Nós começamos a flexibilizar coisas que são claras para nós. É aquela coisa que a gente fala assim, não, é só dessa vez, é só agora, é só mais uma vez, é só mais um pouquinho. A gente começa a deixar mais flexível aquilo que não é para ser flexível. Presta atenção, existem algumas coisas na nossa vida, e a principal delas é o pecado, que nós não podemos ser flexíveis. Sabe aquela coisa que você fala, não, mas é só um pouquinho, mas é só até onde der,
mas é só até onde eu conseguir. Meu amigo, não dá, não tem como. A gente não consegue parar, a gente não consegue deixar de lado, a gente não consegue abandonar, se nós não lidarmos com coisas que são pecaminosas na nossa vida, de forma, assim, sabe, com raiva, sabe, com ódio, sabe, assim, de forma rude e severa. A gente não pode ser flexível. Nós precisamos fugir dessas coisas, nós não podemos negociar. E qual que é o grande problema do pecado? Se a gente dá ouvido, a gente se convence. Quem aqui lembra de uma história muito conhecida de quando Eva dá ouvidos para a serpente? Por que Eva faz o que faz? Porque ela para escutar, porque ela para ouvir. E sempre que a gente parar para ouvir, a história é legal, a história é bonita, a história convence, o fruto é saboroso. Ou você acha que o fruto que Eva comeu era, alguns falam que era uma maçã, outros, a Bíblia diz que é um fruto. Imagina aí qualquer fruta, feia, amassada, se fosse um maracujá ele meio, sabe, feio assim, meio estragado, você acha que Eva ia comer? Provavelmente era saboroso, provavelmente brilhava aos olhos, porque é assim que o pecado se apresenta para nós, cara. O pecado nunca se apresenta como uma coisa ruim, como uma coisa errada, porque já é errado. Se apresentar desse jeito é pior ainda. É o cara que diz assim: não, eu roubei, mas eu roubei para comer, mas eu roubei para sustentar minha família, mas eu roubei porque eu precisava. Eu também preciso e não roubo. Não, mas eu fui porque eu tinha que ir, porque eu estava fora de mim no momento. Consegue entender isso? Meu amigo, a gente sempre vai ter uma desculpa. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. E você sabe qual que é o problema da desculpa? A desculpa nos convence. A gente se convence com a desculpa que a gente dá. E a gente também convence as pessoas, porque todos nós temos um poder de persuasão. Todos nós temos um poder de convencimento. O problema é quando nós começamos a flexibilizar coisas que a gente não pode ser flexível. Estamos em uma zona de risco. Você entra, imagina aí, uma zona de... Quem aqui já viu aquelas... Como é que é o nome, Galvão, daquelas paradas tipo da Celesc, assim, que tem um monte de gerador, um monte de coisa, tem um nome para isso? Estação? Subestação. Você já viu alguma subestação de energia, assim, de perto? Tem um monte de fio, tem um monte de coisa, tem um monte de gerador, e provavelmente ali é um dos lugares de maior risco. Não quer morrer? Não entra. Entrou, pelo menos não encosta em nada. E qual que é a fase da flexibilidade e da negociação? A gente fica encostando. Sabe assim? Sabe quando você encosta, dá aquela... pegou. Aí você dá aquela coçadinha assim, aí encosta de novo. O problema é que a gente faz isso com o pecado. Sabe? Errei. Aí ao invés de sair, a gente... errei de novo. Ao invés de fugir, ao invés de jogar fora, ao invés de abandonar, ao invés de largar, a gente fica ali dentro. De um lugar arriscadíssimo. De um lugar que a gente só não morreu ainda porque existe graça e misericórdia de Deus. A gente precisa fugir desses lugares que são uma zona de risco para nós. E falando sobre isso, eu li o primeiro texto para você sobre Sansão, porque, cara, Sansão foi o cara que mais negociou. Do início ao fim da história de Sansão é negociação. É ele negociando com Deus, é ele negociando com Dalila, é ele negociando quando está preso, é ele negociando quando está cego. É negociação o tempo todo. E muitas vezes assim somos nós, a gente fica negociando. Deus, o Senhor troca esse pecado por aquele. Deus, esse que é muito ruim, esse assim ó, é impossível, mas esse aqui pode ser. Aí a gente fica negociando. O que me mata menos? O que eu não vou para o céu menos? Assim, o que me faz ir mais ou menos para o céu? Aí a gente começa a negociar e a gente começa a flexibilizar. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem, que aí entra para essa parte mais espiritual. Quando nós entramos em uma zona de risco, a gente começa a perder a sensibilidade espiritual. Meu amigo, e quando você perde a sensibilidade espiritual, aí é só ladeira abaixo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence. E quando a gente perde a sensibilidade espiritual, não tem mais quem nos convença. Quer ver o que é o Espírito Santo de Deus? Você está contando uma história. Aí no meio da história você começa a aumentar a história. E no meio da história você começa a inventar uma história. Aí você, meu Deus, eu estou mentindo. É pecado mentir, eu não posso mentir.
entra a nossa parte ética, a nossa parte moral, mas também entra o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que aponta, é aquela luzinha vermelha que acende na hora do erro, sabe? Não faz, não vai, não fala, não pede. E quando a gente começa a perder essa sensibilidade, cara, parece que Deus não fala mais, parece que eu faço as coisas e Deus não move, parece que eu oro e Deus não responde. Talvez você esteja em uma zona de risco, e nessa zona de risco talvez tenha muito barulho, tenha muito ruído, e você não está conseguindo ouvir Deus. Deus fala, e sempre fala, e fala todos os momentos. O problema é que Deus não vai falar assim: não faça isso, não fale aquilo. Sabe o que é Deus? Deus é o que você já aprendeu até aqui. Deus é o caráter que foi construído em você. Deus é a tua ética, Deus é a tua moral, Deus são os teus princípios. Tudo isso foi construção de Deus em nós, para nos fazer o quê? Pessoas melhores, seres humanos melhores. Tudo isso é ferramenta e obra de Deus em nós, nos moldando para quem a gente tem que ser. Qual que é o problema? É que as zonas de risco que a gente vai entrando vão nos deformando. E aquilo que era uma obra em construção de Deus começa a ser deformado pelo mundo e pelo pecado, principalmente quando a gente começa a perder a sensibilidade espiritual. A pior coisa para alguém que crê em Deus é parar de ouvir Deus. A pior coisa, alguém que confia em Deus, é começar a perder a confiança, é começar a perder a fé, é começar a perder a crença, é começar a perder a coragem que Deus pode dar, e só Deus pode dar. Por quê? Nós começamos a entrar em lugares perigosos, começamos a nos arriscar demais. Olha só esse texto, Juízes 16:20, falando aqui de novo, Sansão com Dalila. Então Dalila chamou, olha só, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Quem lembra da história? Primeiro, onde está a sua força? A minha força está não sei onde. Aí ela vai lá e conta para os caras vêm, tentam matar ele mata todo mundo. Aí de novo, até que, quando a gente fica negociando com o diabo, meu amigo, o diabo nos convence. E aí ele conta para Dalila onde está a força dele. Ele diz: olha, eu tenho um voto, desde que eu sou criança, de não cortar o meu cabelo, e a minha força está nos meus cabelos, e se cortar o meu cabelo, eu perco todas as minhas forças. E acontece exatamente isso. Só que antes desse momento, várias vezes já tinham tentado matar ele, e ele sempre vencia e matava todo mundo, porque ele era Sansão. Só que quando a gente começa a negociar com o pecado, e quando nós estamos em uma zona de risco, uma hora o pecado nos vence. Porque a gente está negociando, porque a gente está abrindo mão. E nesse momento, Sansão está seguro, está tranquilo. Por quê? Sempre foi assim até aqui. Então ele pensa: escaparei e me livrarei deles como antes, como todas as vezes. Mas não sabia, porém, que o Senhor tinha o deixado. Quando a gente começa a negociar demais, a gente perde a presença de Deus. Nós começamos a nos afastar de Deus. Você sabe qual que é o maior perigo da vida? É você contar com Deus e na hora Ele não está ali. Não é que Deus saiu dali, é que a gente se distanciou, é que a gente se afastou, e aí parece que Deus não fala, e aí parece que a porta não abre, e aí parece que as coisas não acontecem, porque a gente está longe demais. Nós começamos a nos acostumar com o que é errado, nos acostumar com o que é pecado, nos acostumar e a negociar, e começamos a perder a sensibilidade espiritual. Posso te falar uma coisa? Pensa aí dentro da tua cabeça: será que eu estou sensível à voz de Deus? Aquilo que Deus está falando, as minhas atitudes refletem a vontade de Deus para a minha vida? As minhas ações refletem a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo o que Deus está pedindo para mim fazer? Será que eu estou fazendo o que Deus está pedindo para que eu realize? Ou será que eu já não estou mais ouvindo Deus? Porque senão a gente pensa: não, vai ser só mais uma luta, vai ser só mais uma guerra, vai ser só mais uma batalha, como todas as outras, só que agora talvez Deus não esteja mais. Porque a gente negociou tanto, a gente flexibilizou tanto, que o que era só uma zona de perigo, agora virou um perigo iminente.
Agora virou um risco completo. Agora já era e agora não tem mais o que fazer. Para a gente fechar esse segundo ponto, existe aquele tipo de pessoa que ela começa a perder quem ela é de verdade. Ela começa a perder a essência dela. E aí ela começa a viver de aparência. Sabe aquela pessoa que tinha muito dinheiro e ela começa a fazer maus negócios e começa a perder o dinheiro? Ela tinha dinheiro mesmo, ela era rica mesmo. Só que ela começa a perder. E aí como que ela começa a viver? De aparência. Sabe aquele cara que ele até confiava em Deus, ele até acreditava em Deus, ele até dependia de Deus, ele até ia à igreja, ele até levantava as mãos, ele até chorava, ele até era uma bênção. Essa era a essência dele, era quem ele era de verdade. Só que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, Deus foi se afastando e ele não percebeu, e agora o que era uma essência virou uma aparência. Então a mensagem agora tem que emocionar, senão Deus não faz, porque Deus não está mais. Então agora a provisão que antes vinha de generosidade e espontaneidade, agora tem que vir de apelação, porque Deus não está, e aí Deus não faz mais, porque quem provê é Deus, quem negocia somos nós, quem traz a provisão é Deus, quem começa a colocar bilheteria na porta, quem começa a fazer a coisa andar, a máquina girar, porque Deus não está mais, e aí não tem mais a provisão, mas não dá para parar, porque a gente está grande demais para mostrar que quebrou. Agora o que era essência vira aparência, e sustentar a aparência é muito difícil, porque quem eu sou é isso aqui, com deslize, sem deslize, errando, não errando, sendo ou não sendo, é isso. Só que quando eu sustento uma aparência, eu fico o tempo todo cuidando para não deslizar, para não errar, para não falhar. Sabe quando você entra, por exemplo, sei lá, apresentação de um trabalho, de uma banca, de que você tem que se apresentar, uma entrevista de emprego, uma reunião com alguém muito importante, que você tem que parecer ser, ter uma aparência. Gente, alguém já viveu isso? Sabe que você tem que usar palavras diferentes, que você tem que se portar de uma forma diferente? É muito difícil. Talvez você não aguentaria isso por mais 5 minutos, mas na hora era necessário. Só que tem gente que vive assim, vive de aparência, vive sendo quem não é, porque Deus já deixou faz tempo. Sabe quem viveu assim? O rei Saul. Saul era rei, ungido por Deus, o primeiro rei de Israel. Só que no meio do caminho Deus abandonou, Deus deixou. Só que não dava para mostrar que Deus tinha abandonado, porque ele era o rei. Não dava para mostrar que Deus não fazia mais, porque ele era o rei. Agora então tinha que viver de aparência. E o que antes era um pedido começa a virar imposição. O que antes era, cara, faz porque a gente se ama e a gente se gosta, agora é faz porque eu sou o rei. Consegue entender o que eu estou falando? Uma coisa é a gente fazer porque a gente se ama, porque a gente se gosta, porque existe uma amizade, porque existe uma parceria, porque existe uma reciprocidade. O problema é quando você tem que fazer porque eu estou mandando. O problema é quando eu tenho que fazer porque alguém está mandando. Aí é aparência. Aí a gente já perdeu a essência de fazer de coração, de fazer porque está afim, de fazer porque é o propósito de Deus, de fazer porque Deus chamou, de fazer porque Deus convocou. Só que às vezes a gente está longe desse Deus, e aí a gente para de ouvir a voz de Deus, e aí Deus está indo para lá, a gente está indo para cá, e aí quando a gente vê, meu Deus, Deus não está mais, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer algum movimento, tem que fazer alguma coisa para parecer que Deus está, aonde Deus já não está mais. E a gente começa a viver de aparência, e quando se vive de aparência não tem frutos, não tem sinais, as coisas não aparecem. O que eu estou te falando aqui, você pode levar para todas as áreas da sua vida, mas principalmente, pensa nisso, na tua vida com Deus. Será que a minha vida com Deus é só uma aparência que eu estou sustentando? Que eu acordo, abro a minha Bíblia, pego os meus lápis, acendo a minha vela, leio a Bíblia e nada acontece? Será que eu aprendi a fazer sem Deus? Será que eu venho aqui, prego uma mensagem, um monte de gente escuta e nada acontece? Será que eu venho aqui, pego o meu instrumento, pego o meu microfone, louvo ao Senhor e nada acontece? Talvez eu já tenha perdido a essência e agora eu só estou sustentando a aparência.
ninguém abre o coração, ninguém pede, ninguém busca, ninguém diz conta comigo. Será que a gente não aprendeu a fazer sem Deus? E de novo, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Áreas onde muitas vezes o que a gente aprendeu a fazer é sustentar uma aparência de parecer ser. Porque não pode mostrar que perdeu. Porque não pode mostrar que Deus abandonou. Porque não pode mostrar que Deus largou. E aí eu entro com você no último ponto dessa mensagem e aqui eu encerro com você. Quando a gente começa a se justificar o tempo todo. E aqui a gente entra de novo na miserável da desculpa. Quando você começa a se justificar, quando você começa a se explicar, quando, porque eu fiz, porque aquilo, porque o outro fez, porque não sei o que, tem alguma coisa de errado. Quem é de verdade não precisa explicar muita coisa. Quem é sincero, quem é verdadeiro, não precisa ter muita explicação, porque é aquilo ali e ponto. Consegue entender isso? Eu me lembro uma vez, a primeira viagem que eu e a Bia a gente fez internacional, e aí eu não sabia que não podia levar coisa grande, tipo líquido grande, coisa grande na mala, de mão. Não sabia que tinha que despachar. Aí a gente foi, cara, comprou um monte de coisa, pra família, pros amigos, um monte de coisa, um monte. E pensou, cara, mala de despacho sempre some, sempre desaparece, vamos levar tudo na nossa mala. Aí a gente colocou a mala no raio-x, o cara chamou a gente. Aí eu não falava uma palavra em inglês, a Bia não falava uma palavra em inglês, e para explicar para o cara, aí o cara pegou uma vela, aí eu lembro assim exatamente a cena, ele pegou a vela, uma vela aromática assim, aí ele só ficava perguntando assim, é cocaína? É cocaína? Aí eu conseguia entender, é cocaína. Aí eu só falava assim para ele, não é, aí eu fazia assim ó, assim, pensa, cara, se for cocaína, é uma cocaína muito cheirosa, né? Cheira aí, vê se é cocaína. Aí ele, por fim, ele pegou as coisas e aí pegou um saco assim da polícia e começou a jogar as coisas tudo dentro. Eu falei pra Bia, cara, eu acho que a gente perdeu. Aí a Bia começou a chorar, aí virou uma confusão. Qual que era o meu sentimento e o dela? Era, cara, a gente não sabia. Assim, se tinha droga, o cara já fica, meu Deus, com medo. Se o cara faz na maldade, o cara já fica com medo. Foi completamente na inocência. A gente perdeu tudo. Mas ficou aquela sensação assim, tipo assim, cara, a gente não sabia. Sabe aquela coisa quando você faz na inocência? Eu tenho um amigo que ele diz uma coisa muito legal, e eu guardo isso comigo no meu coração. A ignorância é uma bênção. Porque quando você sabe das coisas, você tem que fazer. Só que enquanto você não sabe, enquanto você é um ignorante no assunto, tá tudo bem. A gente releva, a gente tá tranquilo. O problema é quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Como por exemplo, aí a gente chegou na viagem, aí tem lá em Guarulhos 2 portões, né? Tenho a declarar, não tenho a declarar. Aí sabe quando dá... Quem já andou de avião aqui ou de carro sabe, cara, você não tem nada de legal na mala, mas quando você vê a Polícia Federal, a Receita Federal, você fica pensando, cara, e se eles acharem? E se alguém colocou droga na minha mala? E se alguém... Já passou isso na tua cabeça? Não, também não, sabe? Você fica pensando, cara, eu vou aparecer lá no Discovery, no área restrita, aí vai todo mundo saber que eu estava carregando droga, mas não tem nada comigo. Isso é o quê? É a inocência e o medo, cara, e se tiver? Mas não tem, mas e se tiver? Aí... Por que eu estou te falando tudo isso? Porque quem não tem culpa, ou quem não tem erro, ou quem está na inocência, não precisa se justificar. Agora, você já viu alguém que está errado tentando provar que está certo? A pessoa inventa histórias mirabolantes e transformadoras que começa a convencer até quem tem certeza que ela está errada. E tem gente que tem poder para isso. Tem gente que tem capacidade de persuasão, de explicar as coisas e fazer as coisas, e você fica pensando, meu Deus, eu acho que o errado sou eu. Não, eu acho que o errado aqui na história sou eu. Porque começa a se explicar demais, a falar demais. E qual que é o problema quando nós entramos em uma zona de risco? Presta atenção. Coisas que você tem que se justificar demais. Coisas que você tem que se explicar demais. Provavelmente é algo errado. Sabe aquela coisa que você tem que falar, não, mas é porque isso, porque aquilo outro, porque o fulano fez, porque o fulano foi. Quando a gente começa a se justificar demais, provavelmente a gente está errado.
Quando a gente começa, presta atenção, Deus está falando nessa noite. Quando a gente começa a procurar pessoas que concordam com a gente e começa a se afastar das pessoas que discordam. Meu Deus, odeio fulano porque eu sempre estou errado. Será que às vezes você não está errado mesmo? Porque tem aquela pessoa assim que parece que tudo que a gente faz está errado. Mas às vezes é bom ter uma pessoa dessa do nosso lado. Porque é a pessoa que abre o nosso olho. Porque é a pessoa que faz a gente pensar. O problema é quando a gente começa a se cercar de pessoas que nos aplaudem. Sabe aquela pessoa assim que só aplaude? Você fez tudo errado, a pessoa, meu Deus, que lindo. Sabe aquela mãe que o filho é uma peste, quebra tudo. Olha ali como é saudável. Olha ali como ele corre. Olha como ele se alegra. Olha como ele tem uma infância feliz. Não é? Aí precisa ter aquela avó que diz assim, querida, segura teu filho. Faz alguma coisa com ele. Precisa ter uma tia que fala assim, pega o teu filho e vai para casa. Ele está se passando aqui. Precisa ter essa pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente só se cerca de quem nos aplaude. E precisa ter algumas pessoas do nosso lado que também nos apontam. Tem gente que para de ler a Bíblia porque a Bíblia está ferindo os meus sentimentos. A Bíblia está indo contra as coisas que eu penso. Eu não vou mais no culto e não vou mais ouvir a pregação daquele pastor porque ele me confronta demais. O que nos faz crescer se não o confronto? O que nos faz pessoas melhores se não o confronto? O que faz de duas pessoas se tornarem duas pessoas melhor se cada uma tem uma opinião sobre determinado assunto? Só que a gente começa a fugir do confronto e começamos a nos cercar de pessoas que concordam com a gente. Vocês sabem quem cometeu esse erro e morreu por isso? O rei Acabe. O rei Acabe estava errado, estava todo errado, a sua casa estava errada, o seu ministério estava errado, a sua vida estava errada. E tinham profetas que o confrontavam. E todo profeta que confrontava ele mandava matar. Sabe o que é mandar matar? É falar que não vai mais... Agora a gente não manda mais matar, né? Mas a gente bloqueia no Instagram, a gente bloqueia no WhatsApp, a gente para de ouvir, a gente para de escutar. Porque não queremos ser confrontados, porque o confronto nos faz crescer e às vezes a gente não quer crescer. Porque o confronto nos faz ser melhores e às vezes a gente acha que nós somos os melhores do mundo. E o rei Acabe então começa a matar todo mundo que confronta ele, ele mata. E todo mundo que aplaude ele, ele se cerca. E aí de repente ele está cercado de um monte de gente que fica aplaudindo ele. Posso te falar uma coisa? Nem todo mundo que te aplaude o tempo todo quer o teu bem. Nem todo mundo que você está sempre certo quer o teu bem. Qual que é o maior papel e o papel fundamental dos nossos pais? Falar não. Porque se sempre falar sim, vão criar um monstro. Então os nossos pais precisam nos falar não. Não vai, não faz, não pode, não chega tarde, não vai sair. E o que nos mantém vivo? Os nãos. Se minha mãe tivesse dito sim para tudo que eu queria fazer, provavelmente eu nem estava aqui, ou estaria aqui com um braço a menos, ou uma perna a menos. Porque os nãos nos fazem permanecer. As pessoas que nos confrontam, as pessoas que discordam de nós, nos fazem ser pessoas melhores. E aí eu termino com você com duas frases, e anota essas frases aí no teu coração. Coloca a primeira aí. Zona de risco começa quando você para de lutar contra o erro e começa a aprender a conviver com ele. Leva isso para o teu coração e guarda isso. Você entra em uma zona de risco quando você para de lutar contra o pecado, quando você para de lutar contra o erro e começa a conviver com aquilo. Não é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Foi assim que Deus me fez, foi assim que minha mãe me criou, foi assim que meu pai me criou, e agora eu começo a conviver com isso. Eu começo a conviver com o erro, eu começo a conviver com o pecado. E aí a gente falou tanto sobre Sansão, e Sansão viveu a mesma coisa. Olha só essa outra. Sansão não caiu porque tomou uma decisão errada um dia. Ele caiu porque ignorou pequenas decisões por muito tempo. Cara, se não é exatamente isso a nossa vida. Ninguém diz, amanhã eu vou deixar de ser cristão e eu vou começar a amaldiçoar e matar todos os crentes. Ninguém faz isso do dia para a noite. Ninguém abandona Deus do dia para a noite. Ninguém sai da igreja do dia para a noite. Sempre quando vem alguém falar para mim assim, porque tem, tá? Pastor, eu estou saindo da igreja. Ah, que legal, mano, mas tu está indo para qual igreja? Não, estou saindo da igreja de Jesus, da igreja toda. Eu não quero mais saber da igreja. Mas por quê, cara? O que aconteceu? Não quero mais. Provavelmente, essa é uma decisão de anos. De coisas que foi deixando entrar no coração.
que foi dando ouvido, que foi deixando ir, vir para a mente, descer para o coração. Eu vou sair do departamento, eu vou sair do ministério, eu vou parar de servir, eu vou parar de ajudar. São pequenas coisas que a gente vai deixando entrar no coração, que a gente vai deixando ir para a mente, que vão minando os nossos corações e as nossas emoções. E Sansão foi exatamente da mesma forma. A vida dele começa e termina. E durante toda a vida dele, a gente vai ver ele abrindo mão o tempo todo de coisas que eram inegociáveis. E de repente aconteceu. E de repente caiu, e de repente morreu, e de repente a vida acabou. Nada na vida acontece de repente. São zonas de risco que a gente entra e não percebe, começa a correr risco e não percebe, está quase morrendo e não percebe, as pessoas falam e a gente não percebe, a mensagem fala e a gente não percebe, a Bíblia fala e a gente não percebe, e de repente aconteceu. Demora muito tempo para de repente acontecer alguma coisa, e talvez já tenham sinais, talvez já tenham coisas mostrando para onde isso vai chegar, e nós não estamos dando a devida atenção aos sinais. Lembre-se de uma coisa, zona de risco não é uma coisa que te mata na hora. Na grande maioria das vezes é uma coisa que a gente vai, sabe a areia movediça? Que a gente vai entrando. E quando entra os braços, meu amigo, não tem mais o que fazer. É só a graça de Deus para nos tirar de lá. Então, o que fazer? Minimizar os riscos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no sábado que vem. Como então minimizar esses riscos? Como diminuir esses riscos? Mas eu espero que até aqui Deus tenha falado com você. Não negocia o que é inegociável. Cuidado com a frieza e a fraqueza espiritual de quando você começa a se afastar de Deus. E por último, e tão importante, cara, a gente precisa parar de negociar as coisas. A gente precisa parar de abrir mão das coisas. A gente precisa parar de dar o nosso jeito, de fazer do nosso jeito. Amém?